Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic Align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever. Summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No-Line Pant in select stores and at lululemon.com. Começa agora. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entre e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou Nina Tonsic. E eu sou Agnes Brista. E a gente vai estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E, claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. E aí, como estamos? Bom, pessoal, nessa volta eu acho importante a gente estabelecer algumas coisas aqui. O meu novo vocabulário se resume apenas em dizer na boa pra tudo. Outra expressão que eu também tô usando muito é uó. Então tudo pra mim se resume em na boa ou uó e acabou. Eu não tenho mais argumentos, eu reduzi o meu vocabulário de propósito. Ai, eu também tô com vocabulário reduzido também. Eu tô só analisando as coisas como sacos de vacilo. Saco de vacilo. Ela tá nessa. Eu não tô com vício de linguagem, não, mas eu tô com algo a observar. Eu quero falar mais rápido. No meu Clube do Erro. E não é chegar logo no ponto, porque eu me permito elaborar aqui ao vivo, porque aqui é improviso. Mas é só ter menos espaço entre as sílabas, como eu tô tentando fazer agora, pra você não precisar botar no 1.5 só quando eu estou falando. Eu queria dizer que eu boto no 2.0 pra ouvir o Clube do Erro e ainda assim a Agnes tá devagar. Em comparação. Tá bom. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por ter saído do cinema no meio do filme? Eu, homem de 29 anos, estava saindo com um cara de 28 anos do Bumble pela segunda vez. Nosso primeiro encontro foi ótimo. Conversamos por horas, mas não rolou nada além disso. Nem flerte, nem beijo. Depois ele me chamou pra ir no cinema e eu topei sem nem procurar saber sobre o filme que ele escolheu. Chegamos lá e logo no início eu percebi que a sala estava com problemas no áudio. As músicas estavam estranhas e era um musical. Além disso, eu achei o filme muito ruim. Mas no início, eu estava disposto a assistir até o final. Depois de 1 hora, eu fui olhar o celular e eu vi que o filme tinha 3 horas de duração. Ou seja, ainda tinha um longo caminho pela frente. Foi aí que eu me virei para ele e disse: eu acho que eu vou embora. E ele respondeu: sério? Poxa, que pena. Eu entendi pelo tom dele que ele não estava tão incomodado quanto eu. Apesar de querer que ele saísse comigo, eu não queria insistir para que ele parasse de assistir, né? Já que tinha sido escolha dele. Então eu decidi esperar mais um pouco para ver se o filme me pegava. Mas não aconteceu. Quando eu vi que não ia dar, eu falei novamente que eu estava saindo. Ele não esboçou nenhuma reação de vir junto, então me despedi e fui. Mais tarde eu mandei mensagem, percebi que ele estava muito bravo. Pedi desculpas e expliquei que simplesmente eu não ia conseguir ficar porque tinha achado o filme ruim, mas que eu não queria influenciá-lo a sair e ainda tinha interesse em continuar saindo com ele. Mesmo assim, ele continuou chateado e o contato acabou esfriando. Eu contei essa história para uma amiga e ela disse que eu fui egoísta. O que vocês acham? Eu tô errado por ter saído do cinema no meio do filme? Nossa, eu acho que todo mundo deveria ser mais assim, tipo, poxa, não estou confortável aqui nesse lugar, acho que eu quero ir embora. Aí o outro fala, tá, vai embora, eu estou confortável, quero ficar aqui. E aí ele falou, tá, tchau. O problema é que depois ele fica chateado. Enfim, mas aí a gente é ser humano. Mas que não saco, tá ser tudo humano. bem errado. também, ele não... Tipo, eles só saíram 2 vezes, tá tudo bem. Tipo, no segundo date eles perceberam que eles não têm muitas compatibilidades, tipo, Não, um eles filme só não musical gostam do incrível. mesmo filme.
Ai, pode ser ótimo. Então, pronto, não vou namorar com essa Olha pessoa. só, eu Que acharia isso? meio mala se eu saísse com alguém e tivesse indo num filme com a pessoa, que tem 3 horas, e a pessoa no meio do filme. Ai, não tô gostando do filme, vou embora. Eu falo assim, mala sem alça, vai embora mesmo. Eu acho muito bom que ela acabou de falar o contrário. Mas se ela estivesse do outro lado, ela ia Nina, estar é por isso que as chateadinha. pessoas não têm coragem de impor os seus limites, porque elas encontram você fazendo essa carinha Exato, pra elas. fazendo essa porque cara. Ai, você que acha chatice. chata, A vai cara dela, que mesmo. chato. Que chato, vai. Você não gosta do meu filme, Mas então é sobre show. isso. É sobre as pessoas Ai, serem cinéfilo, honestas. cinéfilo agora. Nossa, a qualidade do áudio está... Cinéfilo é você que quer ficar 3 por horas no cinema. Por favor, eu ia achar o ó. Mas eu não ia demonstrar, Mas posso falar? Eu Não ia demonstrar concordo nada. Eu ia falar com assim, você. claro, amor, vai. Eu concordo. Ela é muito. É 100% que medo ela. dela. É 100% Ai, que ela. medo dela, Você ela tá é com medo? Gente, a gente conhece já esse ser Literalmente, humano. A porque gente já eu sabe que ela nunca é vou assim. demonstrar, porque eu sei que é um problema, eu sei que eu tô errada de É reagir exato. assim. Então eu vou reagir como eu acho que é certo na minha persona social, que serve pra isso, e por dentro eu vou ficar, ai que mala, vai É, exatamente. E Mas eu depois sei vai que eu tô ligar pra errada. gente e vai ficar xingando a pessoa. Ó, Mala. piada, Meu piada. E Deus. aí a gente vai, tipo, Ai, um nossa, ela deve ter... insuportável, ele queria ver o quê? Aí a gente ia ficar assim, nossa, a Nina deve ter esculachado o cara, sendo que na realidade, tá bom, vai lá, Ai, beijo, cara. lindo. Exatamente. Não, é sério? Não, tudo bem. Depois a gente se Pode fala, ir. pode Aí ir. ele vai mandou lá. mensagem. Ai, você ficou bravo que eu saí no meio do Claro, filme. Eu, imagina, amor. Aí ele, vamos sair Só que- amanhã. Eu falo, Ah, não vou poder, vou trabalhar. amanhã não vai dar. E ela não vai falar a verdade. Ela nunca vai falar a verdade. Caraca. Apesar Ah, dela não que precisa todo saber. dia no Clube do Erro falar que depois você tem que falar a verdade, ser sincero, ela não vai fazer. Não, não vou. Mas olha só, vou falar uma coisa que é, eu acho que as duas pessoas nessa história estão certas. E juro, não é? Por quê? Porque eu acho que quem se retirou tá certíssimo de Tá se certo, retirar, ele tá tá tudo certo. bem. O bonequinho às vezes saía da sala, inclusive. É, eu O lembrei bonequinho? disso, horrível, né? O bonequinho viu, às vezes ele saía da sala. Do jornal. O jornal bonequinho? tinha uma crítica no cinema no Jornal do Rio, se bobear ainda tem, que o bonequinho tinha 5 categorias. Era um bonequinho desenhado. Se ele gostasse muito, ele aplaudia em pé. Se ele gostava mais ou menos, ele aplaudia sentado. Tinha uma que ele ficava só sentado olhando. Ele dormia na quarta. E a quinta pior, ele saía do cinema. Ai, que fofo. É bem legal. Olha, eu já levantei no bonequinho filme fica- no Eu meio. já fui embora. Eu nunca moço. Eu já fiz fui isso. também. Eu já fui embora 2 vezes e eu acho que eu já dormi 2 vezes. Vou falar um Dormir, pecado eu durmo aqui toda como vez. atriz. Eu já fui embora em peça de teatro. Nunca Nunca. consegui. Eu passo raiva. Aí eu fico muita raiva. constrangido. Mas Nunca. teve uma peça que eu não dei conta. Eu falei, As gente, pessoas que estão fazendo estão me não dá. olhando, elas estão lá, sabe? É muito triste, inclusive, muito você tá triste. fazendo e a pessoa ir embora. Isso já Eu aconteceu. sei, eu como atriz, eu acho que eu tô aqui admitindo, pegando minha carteirinha cromada do Clube do Erro, porque eu, enquanto atriz, eu não deveria fazer isso, mas é porque tava sendo uma tortura. Eu juro por Deus. horrível, eu é tive que torturante. sair. É muito Eu tive que ruim, sair, não dava. é muito Teatro ruim é mas muito por ruim. outro Mas lado, não a façam gente não isso, tem gente, que é ter o muito direito de chato. sair, será? Pois é, mas aí é delicado. Tem né? o direito. A gente tem que Tem ter o de- direito de sair Eu, também, por né? exemplo, eu tenho um histórico muito bom, incrível, assim, de abandonar filmes excelentes antes deles ficarem excelentes. Ah, Vitor, Isso já vai tomar no aconteceu. cu, mas aí é Para. chatice. Isso já aconteceu várias vezes. Por Mas é exemplo, eu chatice. abandonei Interestelar. Porra! Ah, Vitor! Não, olha olha só, hoje, não, peraí, ó, peraí. Calma lá, o Peraí, macaco peraí, hoje tá peraí, falante peraí. e tá falando merda. Não tô falando merda, não. Porra, o Interestelar, cara, ele começa... Ele, pra acontecer uma coisa incrível no filme, tem que ter... Tipo, o filme tem 3 horas, tá? Sim, Vamos dizer que sim. o filme tem 3 horas. Sim, É. A primeira coisa incrível do filme acontece com 2 horas e 20. é verdade. É tipo 2001. É mentira. Aí eu É verdade. cheguei, aí eu Isso tava é no mentira. cinema. Não é Não é, mentira não. nada. Ele Aí tem eu, razão. Aí eu tava no cinema. Eu discordo. Aí eu tava num date, isso na época que passou. Aí eu cheguei e falei, eu olhei pra ela, a gente falou, cara, Ela também foi embora com você. foi. Eu falei, você mas tá aí achando bom o tem- filme? Ela, não. Eu falei, então, né? Eu não gosto de Vamos embora. embora. Vocês estavam com as expectativas Não. alinhadas. O tesão tava maior Não, mas do que o aí interesse acabou. cultural. Mas aí. Tudo bem. Isso aconteceu Não foi comigo. tesão. Não foi tesão. Hoje não vocês foi não foram tesão. transar? Não, a gente só chegou e falou, Você é cara. cinéfilo, cinéfilo não transa não, pô. Não, aí o negócio foi, fosse tipo, cinéfilo, deu um ficava. tempo, aí eu tava falando com uns amigos, tipo, ai, nossa, filme chato pra caralho, meus amigos. O quê? O filme do ano? Aí depois eu fui assistir, aí eu falei, gente, então tá bom. Então tem que insistir 3 horas e 40 pra um filme ser bom. Ah, vai pro caralho. Ah, mas é igual essas séries Mas é aí que isso, verdade. a galera fala, não, mas na terceira temporada fica muito bom. Mas olha só, Vai tomar The no cu, Office né? é só eu a sou partir de da série. segunda É só de temporada. O teu cu é a partir da segunda A primeira temporada. Vai falar temporada de de The The Office é muito caralho. ruim. Eu concordo. Gente, alguém teve, Ana tá muito multa puta. o macaco louco, pelo
Pelo concordo. amor de Deus, ele tá falando muita merda Você hoje. concorda comigo? Eu concordo. Eu tô contigo, isso? Agnes. Eu concordo. Vocês não sabem The apreciar. Eu não gosto da Office. primeira temporada de Primeira The temporada de Office é ruim. Eu não gosto da 9ª temporada de How I Met Your Mother. Se A gente você- não gosta às vezes. Vamos Eu não parar gosto A da primeira última. temporada eu vou de me Breaking Bad retirar é do ruim também. podcast, tchau. É verdade. Na boa, É por isso que eu não terminei. termina esse episódio. Ele falou que Breaking Bad A primeira temporada. É verdade. tudo tem limite. É verdade. Tudo tem limite. E esse foi o Clube do Erro. Eu não retiro uma palavra do que eu disse. Nossa, juro, eu tô me Vamos demitindo. todo mundo respirar um pouco, porque a gente tá deixando as palavras se descontrolarem aqui. Pelo visto, não tem mais ética mundial. Pelo visto, esse programa virou uma grande palhaçada, Pelo onde visto. todo mundo pode falar o que quiser, mesmo que seja contra as leis humanas. É que Pelo antes a gente visto, não podia, né? No Clube Não, do é a Erro. outra lá que expulsa criança de festa. Pelo Eu visto. não expulso, eu defendo crianças expulsas de festa. não. Pelo visto, no Clube do Erro, precisa ter unânime. Pelo visto, a gente não pode discordar. Não, Pelo não. visto, a gente também não pode errar. E esse é o Clube do Erro, a coisa mais hipócrita que alguém já inventou. E prócta. Porque a gente tem que concordar toda hora. Ela consegue debater? Isso é um grupo de debate, ela consegue debater nessa posição? Eu odeio você. Não é um grupo de Odeio debate. vocês. Olha esse debate. A partir do momento em que as pessoas que estão debatendo São falam... burras. Exato. Caralho, cara. Então, Ai, não dá pra, obrigada, Nina, não tua dá pra opinião. debater Então a opinião com nossa tá isso. errada A minha e você opinião não é. vai deixar a gente certinho aqui sentado no Clube do Tem Erro. um interlocutor esperando a sua resposta. Ô, interlocutor, eu sinto muito que vocês tenham tido um momento de terminou o date num lugar que não dava pra debater. Fiquei pensando muito sobre isso. Olha como eu voltei Eu vou pro dia. falar um negócio Porque é no verdade. cinema não dá pra debater. Se você tivesse E não dá gostado pra de transar beijar também, ele, você queria você transar? ficaria passando as últimas Eles 2 não horas tinham beijando beijado ele. no primeiro date. Ele não queria pegar você, essa é a verdade. Que isso? Olha só, tá todo mundo errado nessa história. Você Não tá tava errado. todo mundo certo? Você tá errado porque você queria ir transar e foi assistir um filme de 3 horas sem saber o que era. O outro tá errado porque saiu num date chamando pra um filme de 3 horas. Tá errado. Tá errado. Você tá errado porque achou que podia sair de fininho e ficar de boa com o cara depois e não ter consequências. Tá errado. E o cara Porque tá errado de ficar puto E o cara também. tá errado de ficar putinho também. E a sua amiga mas tá ele... errada de te chamar de egoísta, que não tem nada a ver Tá ser errada. egoísta nessa história. Não tem nada de egoísta E esses aí. filhos da puta aqui tão errado que xingaram The Office, xingaram Interstellar. Breaking Todo Bad. mundo Gente, errado. são Não as xinguei, minhas chamou o 2 programa séries de favoritas, hipócrita. eu não posso falar. A palavra é hipócrita. Olha, pelo visto, São, ué. Olha só. você é o pior fã do mundo. Caralho. Mas boa. você falou de não transar em cinema. Sabe que eu fui ver Transar outro no dia... cinema? Não, eu fui não. ver outro... Eu moro com a minha senhora. A gente tem outros espaços. A gente foi Às ver... vezes pra pimentar. Vai que. Não, mas Não, outro dia a gente foi não. assistir Baby Girl, o filme novo da Nicole Kidman. Ó, Que eu achei o filme bem ruim. Mas o. Cringe. Tipo, é como se 50 Tons de Cinza, tipo, chegou um diretor de Oscar e falou: vou fazer um filme de Oscar dos 50 Tons de Cinza. É ruim. Mas aí, a parada que eu ia falar é: ficou um lanterninha, o filme inteiro, subindo e descendo as escadas com a lanterninha em todas as fileiras pra ver se não tinha ninguém transando Ih, ou gente. batendo punheta. Aonde? Porque É um o filme filme era de super fetiche. excitante? Ah, Não, tá. o filme é de fetiche. O filme é sobre fetiche. E aí, o lanterninha ficou, tipo... E ele ficava assim, ó... Os 50 tons de cinza tinha isso também? supera. Tinha isso também, chocada que 50 isso tons de existe cinza? aí. Isso aí é eu trauma, fiquei isso aconteceu, então, eu fiquei chocado que Se tinha a regra- tinha o radar da punheta motivo em pra regra. pleno Houve uma Kinoplex. transgressão. Se botaram mas a placa... Mas se a regra é porque é a Alguém- transgressão. Não, lógico. Alguém deve ter batido uma punheta Não, olha, e sujado com todo o certeza negócio de a patrulha porra. da punheta isso, já gente? encontrou alguém assistindo Baby Girl. Punheteiro. Ai, Tava. meu Deus. E eu acho chato, porque depois quem tem que limpar? É- não é? é os a galera de funcionários. lá. Eu, se eu fosse funcionária lá, tivesse que limpar a porra dos outros, eu passava com a lanterna atacando na Nossa, cara dos mas aí eu não caras. desligava também nem a faria luz do isso, cinema. óbvio. pessoas Deixava educadas eles que querem ligados ver no o filme. Foda-se, quem mandou E um os filho da cinéfilos puta que não fazer isso? transam? O problema do cinéfilo, Os cinéfilos chato que não reclama transam do baixam áudio. lá no Pirate Bay e fica batendo pro filme em casa, gente. É, Que faz isso? faz isso. É, bom. É isso, tá Contra todo mundo a errado pirataria nessa e- Tô história. errado por ter É saído do explícito. cinema no meio do filme. Não, Não tá errado, não. não tá errado. Sai mesmo, vai. É, então, eu acho inclusive, uma vamos pena todos. que fica. Sabe, eu vou dizer, eu teria inventado um caô
eu percebi que era a minha primeira solução pra situação, a gente tava falando de honestidade no início, eu teria inventado um caô. Eu também ia falar que eu tava com dor de barriga, sei lá. Eu ia dizer assim, não. eu não sabia que tinha 3 horas, eu marquei um troço, eu preciso ir. Pode ser uma boa. Mas é porque esse meu movimento é pra gerar a pessoa não achar que eu tô indo embora por causa dela. Porque não tava indo embora por causa dele. Eu tava indo embora porque eu não gostei do filme. Se eu sou esse cara, no caso. E eu quero deixar claro que não é por causa dela. E se eu falar só, tô indo embora, a pessoa pode achar que é por causa dela. Olha eu aqui pensando. Não, mas outra por que a pessoa vai Quando eu pensar que é por posso causa dela? A gente tá simplesmente- estendendo a discussão. Quando eu posso simplesmente dizer, não quero ficar, ir pra minha casa e mandar mensagem depois. Só que pelo visto o cara ia ser um babaca comigo. Eu não sei. Se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu teria ficado pra ver, porque eu adoro ficar no cinema. Pra que eu tenho outro lugar melhor que não é um cinema pra estar? Com um som estourado e um musical ruim. Eu vou adorar ficar sentada lá sem fazer nada, prestando atenção em qualquer coisa. Mas eu vou adoro dizer ficar que- lá. Mas Dependendo de quando essa história veio, se esse filme for Wicked, você tá muito errado. pode ser Wicked. Eu acho que era o Wicked. Eu não vi. Eu também imaginei que fosse o Wicked. Você está muito errado. Mas O meu argumento final é: se Nina Tonsik e Ana Hikari podem sair no meio de um episódio do Clube do Erro, você pode sair no meio do seu filme, sim. Adorei. Concordo. A gente teve que voltar. Tá liberado. Pois Talvez você tenha que voltar. Talvez você possa ir Talvez pra você frente. tenha que voltar, Escolha. talvez. agora você ficou no lugar do cara que você abandonou, porque a gente te abandonou no seu podcast. No nosso podcast. O podcast não é dele. Vocês abandonaram o podcast de é vocês. o podcast dele um pouco. O podcast eu não é de fui. todos nós. Eu não fui embora porque eu não tenho um lugar melhor pra estar. Tchau. Ficou com vontade de dar a sua opinião na história de hoje? Diz aí o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a história pra gente, viu? Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.